E aí, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma live aqui. Enquanto a Amanda tá lá pegando a cerveja dela, eu vou pedir aquela ajuda de sempre de vocês para ver se a live tá. Amanda chegou, foi rapidinho e bom, vamos ver se não acontece igual a última live que eu iniciei mutado, né? Então vamos dar aqueles 2 minutinhos iniciais aqui para ver se tá tudo certo, se a conexão tá boa. Fala um oi aí, Amanda, para ver se teu microfone tá pegando também. Oi, pessoal, boa noite. Vamos ver se está funcionando, se está tudo certo. Já tô com a minha Catarina Sauer aqui. Eu tô com a minha imitação de Catarina. É quase uma Catarina, tá ali, só por um detalhezinho, talvez, que ela não é uma Catarina. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente tem uma ocasião muito especial aqui. A gente vai falar sobre produção de Catarina Sour em função tanto do processo, que é uma coisa linda, assim, é uma maravilha do ponto de vista de quem gosta de fazer processo, de quem gosta de ter trabalho, e a gente está tendo um concurso com uma categoria especial para caseiros, aonde o estilo vai ser Catarina Sour. Um estilo bem desafiador, um estilo difícil de fazer, um estilo que eu vejo que está melhorando muito assim no Brasil. Assim, se pegar as Catarina Sours de quando começou, das primeiras apresentações que eu tenho assim do canal lá até hoje, nosso nível de Catarina Sour, de Sour em geral, aumentou muito. E hoje a gente tem aqui como convidada para ajudar a gente, alguém que é especialista na parte, sabe como a mente funciona nisso, a Amanda do Science of Beer. Bem-vindo, Amanda. E obrigado também por me chamar para participar disso. Boa noite, Jamal. Obrigada. Eu também, primeiramente, né, pela sua contribuição, por trazer um pouco do seu conhecimento aqui para a gente e por a gente poder bater esse papo e trazer mais informação, conteúdo cervejeiro, né, sobre esse estilo que é um estilo muito novo para a gente, né? Como você falou, é um estilo que já evoluiu muito e graças a concursos e outras ferramentas que possibilitam isso. Então, toda vez que em canais como esse a gente vem, conversa, fala, a gente traz vivência e experiência de outras pessoas, a gente ajuda o estilo a evoluir, né, sensorialmente, tecnicamente. Então, é esse o grande objetivo dessa aula, é o objetivo do concurso. Então, a gente quer trazer informação para que a gente tenha cada vez mais produtos de mais qualidade. Antes da gente falar sobre Sour, vamos falar do concurso. Como que é o concurso? Esse concurso, nossa, eu nunca vi tanto jurado de tanto lugar e tão bem gabaritado para um concurso, né? É, sabe que fazer um concurso no meio de uma pandemia é um grande desafio, né? Reunir pessoas também nesse momento é um grande desafio, então a gente tem essa preocupação, estamos tomando todos os cuidados necessários, a gente ainda está na pandemia, né? É válido lembrar. E falando do concurso, né? Esse concurso nasceu há 2 anos atrás, a gente fez o projeto em 2019, e aí a gente teve a infelicidade de lançar ele no começo da pandemia. A gente tinha a ideia o ano passado de fazer o concurso, o congresso e um festival de cerveja de forma presencial, seria em agosto em Florianópolis, e a gente teve que mudar todos os planos e ambientar para que esse evento fosse possível e no formato digital, já que a gente não tinha nenhuma condição de fazer ele no formato presencial. Então, a gente fez um pocket de concurso, a gente fez uma simulação de concurso, onde pessoas puderam experienciar como é ser um juiz de cerveja. A gente mandou as garrafas, as cervejas às cegas, a gente fez o estilo Catarina Sour, a propósito. E a gente fez um grande congresso cervejeiro, né? Foi o maior evento de conhecimento cervejeiro da América Latina. E esse ano, né, com o avanço da vacina, com as coisas caminhando para um cenário mais positivo, a gente viu que tinha que a gente podia fazer o concurso. Então, esse ano o concurso ele ganha mais força, né, dentro desse guarda-chuva aí que é o Beer Summit, o concurso, o festival. E aí a gente trouxe também um estilo que é um estilo icônico, né, primeiro estilo brasileiro, e a gente trouxe isso para também trazer o cervejeiro caseiro, porque a gente queria fazer
um concurso que fosse inclusive que, né, todo o setor cervejeiro se encontrasse, né? Então, por que não trazer os caseiros? Por que não colocar cervejeiros profissionais avaliando as cervejas caseiras? Porque a gente sabe que tem esse mercado de transição, né? Quantos cervejeiros caseiros de alguns anos atrás, muitos que eu conheci, né, hoje não têm as suas cervejarias. E é isso que a gente quer fazer, estimular para que as pessoas tenham conhecimento, possam fazer a sua cerveja dentro de uma cervejaria. Então, por isso que a gente se aproximou dos cervejeiros caseiros. E a gente, né, já que o nosso foco não é totalmente caseiro, a gente restringiu a um estilo, o Catarina Sour, e trazendo esse estilo principalmente porque a gente está em Santa Catarina, porque é Brasil, é o único estilo brasileiro, e que a gente quer ver, né, essa versatilidade de ingredientes, de frutas, de ervas e especiarias, né, e falando, né, você falou dos jurados, o maior interesse de um jurado internacional, quando ele vem para o Brasil, ele quer ver essa brasilidade. Então, ele quer ver a Catarina Sour, ele quer ver ingredientes diferentes, ele quer ver madeiras brasileiras, ele quer ver frutas brasileiras. Então, vai ser muito rico, né? Porque a gente vai ter esses jurados internacionais, os jurados nacionais, né, avaliando o que a gente tem de único, né? Que são as características aí das nossas frutas, ervas, madeiras. Então, falando um pouquinho mais do concurso também, as premiações, a gente fez uma premiação diferente, porque o concurso ele não tem uma hierarquização de premiação. Então, não tem primeiro e segundo lugar, né? Talvez você já tenha participado aí de concursos de avaliação, você sabe que no final das rodadas sempre tem, às vezes, 3, 5, às vezes até 10 cervejas que são as melhores, e é difícil a gente falar qual que é a primeira, qual que é a segunda e a terceira. Então, a gente decidiu dar os 3 primeiros lugares, são, né, de forma linear, e esses 3 primeiros lugares irão produzir suas catarinas como prêmio em cervejarias de Santa Catarina. Então, vai ter uma produção na Sunset, uma produção na Única e uma produção na Lon. São 3 cervejarias de Santa Catarina que são super clássicas, Que já na fazem produção sours desses... incríveis, né? Então já tem conhecimento, então também vai ter um intercâmbio aí de informação, de troca, e o ganhador também vai receber a passagem, vai receber 100 unidades da sua cerveja aí para consumir aí por um bom tempo. Com passagem e tudo. Olha, pra mim fica difícil. Do jeito que eu moro longe das coisas aqui, vai ficar mais caro que a cerveja, a minha passagem. O Rick aqui, ele falou, sour jamais, tentei, me dá ânsia, mas eu vou falar. É, tem sours e sours. Olha, foi como eu falei no começo, a produção de sour melhorou tanto, hoje tem sour tão gostosa. Eu tomei 2 sour tão boas ontem e hoje que eu tava me inspirando aqui pra live, né? E hoje eu vou tomar mais uma. Hoje eu vou tomar aqui uma que é uma colaborativa minha com a cervejaria Verace, a Bapuru Sour. Essa garrafa aqui é envelhecida, ela tem uns 3 anos. Foi o que eu achei de mais próximo de uma Catarina Sour que eu tinha aqui em casa. Ela só não é uma Catarina Sour porque ela usa a Brettanomyces bruxelensis Troá ou Saccharomyces bruxelensis Troá como levedura e ela não é neutra. Então no BJCP do uma sour ela pede neutra. A única diferença é que ela não tem essa levedura 100% neutra, mas é basicamente uma Catarina Sour. O processo de criação dessa cerveja foi muito, muito legal. A gente fez aqui no YouTube, discutiu a receita aqui no YouTube. A Verace em BH, né? Então antes de começar a produção dela, eu viajei para lá, a gente foi no mercado municipal, provou fruta, provou numa experiência sensorial mesmo. Foi lá, pegou todas as frutas que tinha no mercado municipal, foi comendo, provando e achando que enquadraria bem na cerveja. E virou essa cerveja aqui, que ela é feita com cajamanga e goiaba. Cajamanga, que é uma fruta bem exótica para mim, e goiaba que faz todo sentido para onde foi feita aquela cerveja. Vamos ver, essa garrafa aqui é especial, porque hoje ela tem um rótulo bonito, essa foi a primeira garrafa, hoje ela tem um rótulo comercial certinho. Olha, eu tô bem curioso para ver como tá ela. E você, Amanda, vai tomar o quê? Então, eu escolhi aqui uma local também, uma cervejaria. A cervejaria é a Única, é uma das cervejarias que irão produzir as premiadas. E essa Catarina Sour aqui é uma Catarina Sour super interessante. Ela tem tangerina Clemenures, é uma tangerina de produção de uma fazenda aqui próximo.
e toda a produção dela é orgânica. Então é uma Catarina Sour que eu gosto bastante, ela é super fresca, tem super esse caráter da tangerina bem vivo, a acidez é super bem dosada, é uma Catarina Sour assim, que eu gosto bastante para o dia a dia. E esse até é um ponto que depois a gente pode discutir também, é como controlar essa acidez, né? Porque eu vejo muito o descontrole da acidez. Então, às vezes, a gente pega uma Catarina Sour que não tem um equilíbrio em acidez. Aí, ou não tem acidez nenhuma, ou ela tem uma acidez muito agressiva. Então, o grande segredo, né, é que a gente encontre uma acidez que fique agradável ao paladar e que não prejudique a drinkabilidade. E respondendo a pergunta aí de quem falou que não gosta de sour, olha, acho que dá para aprender a gostar, porque o prêmio é significativo, então eu vi vários comentários, né? Inclusive foi isso que motivou a gente fazer essa live, de pessoas falando: "Ah, eu faço cerveja, mas eu nunca fiz uma sour". Então tá aí, o momento é agora para se desafiar, para aprender. E memória sensorial, ela é uma memória de repertório, de exposição, né? As nossas preferências vêm pela exposição. Então, certamente a primeira, a segunda e talvez algumas das primeiras vezes que você tomar uma sour não vai ser agradável, mas se dê uma outra oportunidade. Quem sabe esse paladar não muda, né? O paladar da gente está sempre mudando, está sempre evoluindo, então Clássico como a vale gente se adapta ao amargor, né? Quando a gente é exatamente. criança, a gente não gosta, a gente tem repulsa a coisas amargas e vai crescendo, vai crescendo. Pela exposição, a gente se acostuma e até começa a gerar uma repulsa para as coisas muito doces, né? Exatamente. Provavelmente, né? Se bem que agora tem uma geração mais nova, mas a nossa geração, a primeira cerveja que a gente tomou foi uma Skol, foi uma Brahma. É uma cerveja que a gente sabe que o amargor não é muito elevado e quando a gente tomou pela primeira vez foi amarga. Hoje a gente toma e acha o amargor praticamente nulo. Então é uma progressão, né? Então a acidez da mesma forma que o amargor. Então se dê a oportunidade de provar outras Catarina Sours, outras sours em geral, que essa preferência aí pode mudar. Pessoal, deixa eu perguntar no chat, quem aqui já fez, ou na verdade, melhor ainda, quem nunca fez uma Catarina Sour? Bom, vamos entrar aqui no o que é uma Catarina Sour, né? Essa nossa primeira vez que tá tendo algum probleminha, não, tá tudo certo. É, o que que é uma Catarina Sour? Como que é esse estilo Catarina Sour? O que que diferencia ele de outros estilos? Então, a Catarina Sour ela entrou ali, né? Começou em 2014 até 2016 e entrou no BJCP como um estilo e hoje tem um guia de estilos definindo o que é uma Catarina Sour. Então, se a gente pegar aqui o guia de estilos, é muito bom pegar isso aqui para ter a base de como você vai fazer. É a partir daí que a gente vai projetar e a gente vai buscar. Fazer cerveja para um concurso é muito diferente de fazer cerveja em casa, né? Quando a gente vai fazer cerveja para um concurso, a gente vai tentar bater exatamente o que o guia de estilo nos fala. E o que, que o guia de estilos nos fala aqui? Eu resumi aqui, né, o guia de estilos da Catarina Sour, mas o que, que é? Qual que é a impressão de uma Catarina Sour? Então, uma Catarina Sour é uma cerveja de trigo de alta fermentação, leve e refrescante. Primeira coisa, tem que ser leve e refrescante. Eu já tomei um monte de sours americanas que são equivalentes à Catarina Sour, que eles chamam de Florida Vice. Ela muda nisso. Às vezes ela é muito mais encorpada, não é tão refrescante assim. Não, então a gente tem uma cerveja mais leve e refrescante. Teor alcoólico médio, amargor imperceptível, e eu acho isso muito importante. Eu acho que o amargor ele não combina muito bem com a outra característica que é a próxima, né? Acidez lática limpa. Então, estou tomando aqui essa cerveja que, por sinal, para uma cerveja que tem 3 ou 4 anos, eu não sei. Isso aqui envelheceu maravilhosamente bem. Parece que está fresca. É incrível isso. Parece que é a primeira vez que eu tomei ela. E o mais importante, sempre com fruta em destaque. Então, o que, que é o resumo de uma Catarina Sour? A impressão geral ela passa o resumo certinho. É uma cerveja leve, refrescante, ácida, com a fruta em destaque. O que, que é uma Catarina Sour para você, Amanda? Sai alguma coisa disso? Olha, eu acho que é bem dentro desse perfil e vale ressaltar, né? Mais uma vez, o cuidado com a acidez, né? Acho que a acidez tem que ser
muito assertiva, tomar cuidado para não ter outros tipos de contaminação, aparecer aí uma acidez acética, tem que ser acidez lática mesmo, e o cuidado para a fruta, para ela estar bem presente, né? E aí a gente pode falar mais, né, de como fazer a inserção dessa fruta para ela estar presente, né? Qual que é a quantidade de fruta que eu coloco, como que vai ser essa fruta, né? Porque às vezes a gente toma uma Catarina Sour que não tá tão presente. E aí parece mais uma Berliner Weiss clássica do que uma Catarina Sour. Então, o que eu sempre busco é isso. E não só fruta, né? Às vezes a gente tem uma mistura de alguma erva, de alguma especiaria, mas acho que ela tem que estar presente no aroma. E drinkabilidade. Isso que você Drinkabilidade, falou, né? né? Eu acho que eu falei nos stories antes de ontem, falei hoje, falei ontem, assim, incessantemente. Equilíbrio é o caminho para uma sour boa. Equilíbrio é o que diferencia, eu acho, aquelas sours que começaram ali quando surgiu as Catarina Sours. Eu vejo que tem mais ou menos igual foi com a IPA. A IPA, quando começou lá em 2010 a popularizar, tinha muito foco no amargor, 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 amargor. E foi caindo esse amargor com o tempo. Foi equilibrando, na verdade, não foi caindo, né? Às vezes para as double IPAs até aumentou, mas foi equilibrando esse amargor com o tempo. E o que aconteceu com a Sour foi a mesma coisa. A gente teve um espaço de tempo ali de Sours extremamente azedas, que pode ter sido até espantado algumas pessoas das Sours, mas hoje você pega Sours que elas não são. Olha, não é fácil, não é exato falar isso que eu vou falar, mas Sours que não são exatamente azedas. Elas são ácidas, mas está tão bem inserido e equilibrado com o açúcar que ela, para mim, é nítido. Uma Sour boa é uma Sour que você não vai fazer cara feia para tomar. Cara, você pode ter uns casos extremos, né? Existe público para isso, mas para mim uma sour boa é uma sour que você não faz cara feia para tomar. Tá tão bem inserido a acidez que ela vai certinho. Então, acidez, eu acho que é a primeira coisa, a principal coisa. Inclusive foi o que eu falei nos stories ontem. Mais do que se preocupar com a fruta, é preocupar com o equilíbrio da cerveja. Bom, seguindo aqui o BJCP rapidinho para a gente falar sobre técnicas de produção, né? Então, a Catarina Sour, na aparência, a coloração ela vai variar de acordo com a fruta. Ela pode ser desde amarelinha até vermelho. Se você usar um mirtilo, pode puxar um tonzinho mais roxo ali. Então, depende muito, né, a cor dela. Geralmente é uma cerveja bem clara, aonde a cor ela pode ser dada pela fruta. Ela pode ser turva, principalmente se você usar trigo não maltado. E coisas difíceis aqui. Quando se faz um concurso, né, se ele for um concurso BJCP, a aparência ela pontua 3 pontos. E uma das coisas que está aqui na aparência é espuma abundante, boa formação, média alta retenção. Isso é uma coisa que às vezes é difícil conseguir numa sour, em função de como o micro-organismo trabalha ali, mas a gente vai falar isso ali um pouquinho depois. Aroma, né? A principal coisa, ó, a primeira coisa que o JCP fala. Aroma. O caráter de fruta deve ser percebido imediatamente e reconhecível em nível médio a alto. Então, claro, eu falei, né, que é muito importante o equilíbrio, mas a fruta está presente é a característica da cerveja. Senão, como a Amanda falou, parece mais uma Berliner Weiss do que uma Catarina Sour. Então, a fruta é extremamente importante. E aí, quando a gente fala em fruta, tem que cair muito em experimentação. Eu vou dar algumas ideias de experimentos que eu já tive, posso falar de algumas sours que eu já fiz. Tem até algumas sugestões do livro Radical Brewing que eu coloquei aqui na apresentação. A apresentação está no chat, tá, pessoal? Se vocês quiserem baixar ela. Mas não tem como fugir da experimentação. Aí o que a Amanda acabou de falar, no aroma, né, você consegue sentir cheiro de ácidos. Ácido acético é muito fácil, o aroma dele é extremamente intenso. Então não deve ter esse tipo de acidez. O ácido lático, ele é bem mais neutro, mas ele é claro como é um ácido lático também. Então aqui, a acidez lática ela deve ser limpa, mais detectável no nível baixo a médio. É fácil, você pega uma sour, você consegue saber que é uma sour antes de provar. Como que tá a tua sour aí em quesito de acidez? Deixa eu abrir ela. Então tá bom. É, então, enquanto a Amanda abre ali, ó, outras coisas muito importantes. Malte praticamente ausente. Então você não vai pirar muito no malte. Malte é o malte básico, uma boa receita, meio trigo, meio pilsen, ótimo. Se está presente, nível baixo, secundário. Caráter de fermentação limpa é obrigatório. Por isso que eu falo que essa cerveja que eu estou utilizando aqui,
a Abapuru, ela não é uma Catarina justamente por ela usar uma levedura que não é neutra. Mas a levedura é frutada, então às vezes até engana. Até poderia entrar no concurso, eu acho que bem porque essa pegada, uma pegada bem tropical essa levedura, assim, uma pegada de fruta mesmo. Até daria, acho que poderia dar uma enganada. E o mais importante, não tem caráter de breta, não tem caráter de outros micro-organismos. A fermentação, ela é limpa. Thiago perguntando onde está a apresentação, na descrição da live, tá a apresentação. Tem um link ali do OneDrive. O sabor geralmente repete o que está no aroma, né? Com a diferença que o amargor de lúpulo deve estar ausente. Então, isso acontece porque não, lúpulo e amargor e acidez normalmente não combinam muito bem. E eu falo normalmente porque a impressão sensorial de cada pessoa é diferente. Eu conheço pessoas que gostam, mas a maior parte das pessoas não gosta de amargor e acidez. Eu sou uma delas, eu não consigo achar que entra bem. Eu acho que um caso à parte foi a cerveja que eu tomei ontem, que a Aline tá tomando agora, que é a cerveja, não é uma Catarina Sour, porque excede no álcool, né? Mas era uma Imperial Sour, aonde ela tinha 10 IBUs. Era bem amargo até para uma Sour, mas eu acho que pro tamanho da cerveja, 16% de álcool, eu acho que os 10 IBU ainda deram uma equilibrada interessante. A sensação na boca, carbonatação média alta a alta, isso é muito importante para esse tipo de cerveja frutada, ajuda muito. Se pegar não só as Catarina Sours, a maior parte das cervejas frutadas, ela tem esse perfil de carbonatação. Então, pode apresentar essa sensação de repuxamento. Acidez média, baixa a alta. E isso é muito importante. Às vezes as pessoas acham que tem que ser muito ácida. Não, ó. Acidez média baixa. Se pegar uma Saison, às vezes as pessoas já consideram que é uma acidez baixa. Então, uma acidez média baixa é um pouco mais alta que a acidez da Saison. Então, você tem um range bem grande para explorar. Não precisa explorar lá o pH 3, 2.8. Você tem um range bem grande. Isso eu acho que esse é um ponto importante. Amanda, você entende muito mais de análise sensorial que eu, você é doutora nessa área. Me diz aí, o que comentários a gente tem sobre essa parte, sobre as características de uma Catarina Sour? Então, até agora abri a minha, provei aqui. É uma Catarina Sour que eu consumo com frequência, então ela tá bem dentro do perfil que eu já conhecia. A fruta aqui é muito evidente e bem aquela coisa de tangerina da fazenda mesmo, bem fresquinha. Como é uma cervejaria que está perto da minha casa, que é fácil de conseguir, estava na minha geladeira também, essas características se mantiveram. A acidez está super bem inserida e uma acidez equilibrada, um corpo baixo, um leve doçor. Então, a gente tem todos esses elementos que a gente estava falando que são importantes para estar em equilíbrio dentro de uma Catarina Sour, né? Acidez lática aqui, não muito elevada, nem muito baixa, e é uma receita em um rótulo bem feliz, bem clássico. Acho que ele pode ser usado aí como referência. E de forma geral, acho que a gente tem que estar atento a esse perfil de acidez. E, inclusive, eu vi várias pessoas aí falando, eu nunca fiz, tem muitos aí. Então, A acho que maior parte das pessoas nunca fez. Não, não a maior parte, mas muita gente se manifestou nunca fez, né? Pois é, então acho que a hora é agora. Você tem que pegar todas essas dicas aqui e fazer uma Catarina Sour e mandar, porque o bom de participar de um concurso é justamente isso, porque às vezes você vai achar, eu não sei, né, não tenho como medir o pH, ou sensorialmente eu não sei se essa acidez ficou bem inserida, eu não sei se a fruta está muito evidente. E justamente o papel do concurso é esse: é vários jurados julgando a sua cerveja para dizer, olha, aqui a acidez pode ser um pouco maior, pode ser menor, a acidez está ótima, a fruta pode dar um pouco mais de destaque, porque a partir desse feedback você vai conseguir melhorar a sua receita para fazer todos os ajustes. Ou, quem sabe, né, ser o grande campeão e vir produzir essa cerveja na Única, na Long, ou na Sunset. Então, o que eu diria de mais, assim, mais importante sensorialmente, perfil de acidez e o da fruta aqui. Vai ser extremamente repetitivo, mas é isso, né?
equilíbrio e fruta. É equilíbrio e fruta. Equilíbrio mais importante. Até tem uma pergunta aqui do Denis, né? Qual que é o pH ideal para ter equilíbrio? E não tem, não existe isso, porque até pode no futuro vir a ter algum estudo e gerar alguma coisa tipo a razão BU-GU que a gente está acostumado para Uhum. equilibrar amargor com acidez, mas o fato é que a gente não tem, porque da mesma forma que a razão BU-GU depende do dulçor e do amargor, a acidez ela também depende do dulçor e do amargor. Quanto mais doce é, mais ácida pode ser a cerveja. E o exemplo clássico que a gente dá é os refrigerantes, que os refrigerantes eles têm pHs mais baixos que os pHs das sours, ou seja, eles são mais ácidos, mas a acidez é muito, muito menor. A nossa percepção de acidez é muito pequena. É, Então, porque uma coisa é a medida analítica, né, do pH, outra coisa é a percepção. Então, eu posso ter uma cerveja com pH 2,5, por exemplo, que é um pH bem baixo, mas que a percepção de acidez não é tão elevada quanto em uma outra com 3,5, porque o meu extrato final é muito baixo, a cerveja está super seca, ela está super carbonatada. Então, em geral, o que vai influenciar na percepção da acidez é o extrato final, quanto de resíduo que ela tem ali, de açúcares, e final seco, o corpo da cerveja e a carbonatação. Então, quanto mais seca a cerveja, quanto menos extrato e maior a carbonatação, maior vai ser a percepção de acidez também. Então, aí eu vou ter que cuidar. Então, se eu coloco uma acidez mais alta, eu também vou ter que considerar deixar um pouco de perfil aí de dextrinas para dar suporte a essa acidez mais alta. Então, esse é o pulo do gato aí. A gente, na receita, na hora lá das rampas, cuidar que como que vai ser o perfil desses açúcares que eu tô deixando aí. Porque se eu deixar uma cerveja extremamente seca, uma cerveja com muita acidez, eu posso prejudicar o drinkability dela, o que não é perfil característico para uma Catarina Sour. Poderia ser para uma sour americana, para alguns outros estilos, né? Inclusive os estilos americanos a gente vê essa acidez, né? Esse tart muito evidente, esse corpo muito baixo e aquela acidez que até trava a língua, mas é isso, você toma um pouquinho. E a Catarina Sour não, ela é para ser uma cerveja com alto drinkability. e bom, dando um spoiler do que eu falaria no final, né? Uma das coisas que a gente tem como controlar isso é fazendo uma correção no final. Eu sou bem defensor de poder fazer correção, tanto de elevar dulçor com dextrina, ou fazer uma correçãozinha pequena do pH com ácido, se for o caso. Então, se tem Uhum. eu faço isso em IPA, né? Às vezes precisa de um pouco de dulçor para finalizar, beleza? Pode entrar dextrina. Então, dá para fazer isso com a cerveja também, com as sours, com as Catarina Sours, né? Bom, então, sobre técnica de produção. Como muita gente aqui não fez Catarina Sour ainda, ou não fez nenhuma Sour, eu vou adiantar. É um processo bem mais complicado que uma cerveja normal, envolve mais etapas, só que é um processo muito legal para nós cervejeiros, porque a gente aqui, né, um dos grandes prazeres de nós cervejeiros é o próprio processo de produção. Processo de invase não conheço ninguém que gosta, mas o processo de produção é o nosso prazer como cervejeiro. Senão a gente basicamente ia lá e comprava uma cerveja, é mais barato no fim, às vezes até comprar cerveja. A gente faz cerveja porque a gente gosta de fazer cerveja. E se a gente gosta de fazer cerveja, sour é o caminho para você explorar essa sua paixão de fazer cerveja, porque envolve diversas técnicas diferentes, envolve você poder inovar com técnicas também, mas existe um caminho padrão hoje em dia. Hoje em dia se convergiu num caminho para fazer sour. Quando eu fiz as primeiras palestras lá no começo do Beer School, né, a gente não tinha um caminho tão definido quanto é hoje. Hoje existe um caminho ótimo que eu tenho certeza que todo mundo conseguiria chegar num resultado bom. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver se eu tenho que diminuir um pouquinho. Aí. É, Existem duas técnicas básicas para a gente fazer sour. A técnica clássica é a técnica do sour mash. Técnica de sour mash eu não vou recomendar muito vocês fazerem. Eu já fiz. As primeiras Catarina Sours que eu fiz foram por sour mash.
É uma técnica que você tem menos controle, mas ela envolve as técnicas para fazer as cervejas sours normalmente envolvem duas etapas de fermentação. Uma etapa onde você vai gerar acidez e uma etapa onde você vai gerar o álcool. Uma fermentação lática, uma fermentação alcoólica. Na técnica do sour mash, que é uma das técnicas de fermentação em duas etapas, você faz umas coisas assim que para quem nunca fez e para quem nunca estudou, parece coisas bastante bizarras. Que é basicamente você começar a sua cerveja, vamos supor, você pega um mosto ali, OG 1048, 50% trigo, 50% pilsen, coloca lá na sua panela, faz o mash por 1 hora, sacarifica, resfria o mosto e joga um pouco de malte ou lactobacilo lá dentro e deixa 2, 3 dias tampado. Isso parece uma coisa bastante bizarra, não é? Mas é a técnica clássica de como foi feito sour mash. Claro, hoje em dia a gente tem um pouco mais de controle, né? Então, nesse processo onde o moço ele fica ali na faixa dos 40 a 50 graus, outros micro-organismos que não a Saccharomyces, eles têm condições ideais para se desenvolverem, e um deles é o lactobacilo. O lactobacilo ele está naturalmente presente na casca do malte, então se tiver uma casca de malte ali com lactobacilo, ela começa a fermentar, e o lactobacilo ele fermenta muito rápido. Então, nesse processo que você faz ali a sacarificação, deixa o mosto descansar. Então tá ali com grão e tudo. Deixa o mosto descansar por 2, 3, 4 dias e aí volta, continua com o processo. Então, nesses 2, 3, 4 dias vai acontecer a fermentação lática e aí você continua com o processo de cerveja normal. Faz a filtração, a clarificação, fervura, lupulagem, faz correção de OG se quiser e aí faz a inoculação da Saccharomyces. Isso foi só uma pausa no seu processo de produção de uma cerveja normal. Provavelmente aconteceu com algum alemão lá, estava fazendo a cerveja, tomando uma no meio do caminho, ficou com sono, esqueceu o mosto lá, ele acidificou e no outro dia criou um estilo novo. É, Mas essa técnica não é uma técnica que eu sugiro vocês a utilizarem. É possível, dá cervejas boas. Eu fiz sour mash, eu vou dizer, umas 4 vezes até hoje. Você já fez sour mash, Amanda? Já fiz também. Gosta? Olha, eu acho que as duas técnicas são interessantes. Acho que elas trazem resultados se você tiver com os parâmetros muito bem controlados. Então, acho que esse que é o detalhe aí para quem vai escolher se vai fazer sour mash ou se vai se acidificar de outra forma, é ver se consegue controlar os parâmetros aí durante o processo. Uma das coisas que eu não gosto no sour mash é o fato do grão estar em contato por tanto tempo, em temperatura alta, né? Eu acho que extrai um pouco de adstringência. E tem, eu acho, pode ser impressão minha, eu não fiz tantas vezes assim, eu fiz umas 3 ou 4 vezes, então eu não tenho tanto gabarito para falar dessa técnica específica, mas eu acho que o perfil sensorial de fermentação fica diferente também. Eu acho que dá uma característica mais lática, assim. Eu não sei dizer exatamente, mas eu sei que eu me forcei a tomar um Sour Smash sozinho já, que eu tava morando sozinho na época, tinha recém entrado na UFPR, tinha mudado sozinho, minha esposa não tinha ido comigo. E eu fiz meu primeiro Sour Mash com o barril de 20 litros lá, só eu e o barril. E foi lá. Não aguentava mais tomar. Mas é uma técnica interessante. Tive resultados muito legais depois que eu aprimorei. A minha primeira vez não ficou tão legal nessa técnica, mas é uma técnica que eu acho um pouco mais difícil. A segunda técnica é mais fácil por um lado e mais difícil por outro. A segunda técnica que a gente tem, que é a técnica usada praticamente por todas as cervejarias, é a técnica da fermentação em duas etapas, chamada de kettle sour. Então a gente tem o sour mash, onde o malte fica lá dentro, e a gente tem o kettle sour, que é a segunda técnica mais utilizada e eu acho que é a técnica padrão. Então como que ela funciona? Eu vou falar bem rápido, depois a gente discute ela mais detalhadamente. Então você tá lá, vai fazer teu dia de produção de cerveja normal, pega teu malte, faz lá a sacarificação, faz o mash, faz a sacarificação, faz a clarificação, chega até a fervura. Começa a ferver, não mudou nada do teu processo de produção de cerveja. Fez igualzinho até chegar na fervura. Chegou na fervura, você vai fazer uma fervura bem rápida, com um único intuito: dar uma sanitizada no mosto, matar a maior parte dos micro-organismos que está no mosto. Fez essa fervura de 5 minutos,
você vai resfriar o mosto, e aqui está 49 graus Celsius, mas não necessariamente é 49. Você vai resfriar o mosto para temperatura ótima de inoculação do seu micro-organismo que vai produzir o ácido lático. Hoje tem mais micro-organismos disponíveis. Hoje está até fácil, tem bastante. Eu coloquei alguns micro-organismos disponíveis no mercado aqui, a gente dá uma discutida sobre eles. Então você chega até na fervura, você não ferve, só dá aquela fervida só para sanitizar, resfria o mosto até a temperatura de inoculação do micro-organismo, inocula um micro-organismo que não necessariamente tem que ser um lactobacilo, hoje existem outros, e a gente fala deles daqui a pouco, e aí mantém nessa temperatura. É o processo exatamente da produção de cerveja, com a única diferença é que você vai resfriar, em vez de resfriar para 18, 10 graus, você vai resfriar para 30, 40, 50 graus. Inocula o lactobacilo, espera a fermentação acontecer, e você pode acompanhar essa fermentação com um pHmetro em vez de um densímetro agora. Então, nessa fermentação, o micro-organismo ele vai começar a consumir os açúcares do mosto. Em vez de fazer álcool, ele vai fazer o ácido lático. Depende do micro-organismo. Tem micro-organismo que pode fazer álcool, pode fazer ácido acético, mas em geral, simplificando, o micro-organismo o lactobacilo ele vai consumir as fontes de açúcar do mosto e vai produzir o ácido lático como produto primário. Pode produzir ácido lático puro, que daí seriam os micro-organismos chamados de homofermentativos, ou pode produzir ácido lático, CO2 e álcool, ácido lático, CO2 e ácido acético, ou ácido lático, CO2 e algum outro ácido, que são os micro-organismos chamados de heterofermentativos. Mas, em geral, o que eles produzem, então, é ácido lático. Tudo bem? As bactérias láticas e os outros micro-organismos correlatos produzem ácido lático nesse período. O pH ele vai começar a cair até o limite que o micro-organismo suporta. Então, uma cerveja padrão, para vocês terem noção, ela tem um pH aí variando de 4,6 até uns 4, 3,9 se for uma saison que tem um pH mais baixinho, ou talvez uma ou outra levedura de Weiss que tem um pH mais baixo, chega ali perto dos 4. A partir disso, os micro-organismos que produzem ácido começam a baixar mais. Pode ir a 3,8, 3,2, 3, 2,8. Eu desconheço o micro-organismo que desce naturalmente abaixo de 2,8. Eu já tomei uma cerveja 2,8, acho que foi o máximo, mas existe a possibilidade. Então você acompanha com o pHmetro. Se você não tem o pHmetro, como que você acompanha? Às vezes tem a fitinha de pH, às vezes pode acompanhar no sensorial. E aí, quando que interrompe isso aqui? Quando você achar que tá bom. Eu vou dar uma dica depois, quando a gente chegar nos micro-organismos, que é uma coisa que eu faço quando eu não tenho pHmetro e quero fazer Kettle Sour, que é chegar no pH final que o micro-organismo em questão consegue. Pegar um Lactobacillus plantarum, ele vai chegar em 3,6. Ótimo. Eu acho um ótimo micro-organismo para quem não tem pHmetro fazer. Você vai chegar em 3,6, é um pH ali no meio, não é tão ácido, não é tão pouco ácido, é um pH legal para trabalhar. Terminou essa fermentação, aí você continua a cerveja como se nada tivesse acontecido. Volta para a fervura, faz a lupulagem, lembrando que não pode ter lupulagem muito intensa. Dependendo, se você é um cervejeiro muito, muito certinho, você projetou para ter um tanto de teor alcoólico, só que consumiu um pouquinho de açúcar. Então você pode ver com o densímetro quanto que consumiu e corrigir com extrato de malte, por exemplo. Até deixei pontilhado porque não necessariamente precisa fazer isso. Faz sua fervura normal, faz a lupulagem, resfria, manda para o fermentador e inocula Saccharomyces. Então o processo é igualzinho o processo de fazer cerveja normal. Com a única diferença que você vai ter essas etapas aqui em amarelo. Essas etapas em vermelhinho aqui, né? Uma fervurinha só para dar a sanitizada e aí uma etapa de fermentação lática. Essa etapa, dependendo do teu equipamento, pode acontecer na própria panela de mostura, que é onde eu faço esse tipo de cerveja. Já fiz dentro da geladeira, já fiz dentro de caixa. Olha, aqui entra a criatividade do cervejeiro caseiro para dar um jeito de manter essa temperatura elevada. Cada micro-organismo tem, a gente já vai falar ali, eu vou falar dos micro-organismos principais e de algumas alternativas, tipo casca de malte ou Yakult, que também são possibilidades. Já fez esse tipo de técnica, Amanda?
Do Yakult, não. Eu Não, já fiz com a casca do de malte. sour, de Kettle Sour. Já. É, mas com a casca do malte. Com o Yakult, não. Deu trabalho pro seu Sour Mash? Como que você fez? Deu. Deu trabalho. A gente fez o método clássico, né? Mas não demorou tanto para acidificar, né? Acho Quando que usa cultura pura vai rapidinho, né? Se tiver é, temperatura boa, assim, bastante dosagem. menos de 24 horas. A gente chegou no pH que a gente queria. Então, assim, o que eu acho que é complicado aqui, uma das coisas complicadas e eu acho que é legal para o cervejeiro caseiro, que o cervejeiro caseiro consegue contornar muito bem, é essa etapa de como deixar a temperatura alta e ao mesmo tempo sem oxigênio, porque boa parte dos lactobacilos eles têm problema com oxigênio, eles podem produzir outras coisas, podem produzir ácido acético, por exemplo, em presença de oxigênio. Então, como fazer essa fermentação em temperatura mais alta na ausência de oxigênio? Eu já vou dar um estudo de caso, como eu faço. Aqui é só o geral, tá, pessoal? Eu já vou dar um estudo de caso de como é o meu processo e como o que, que a gente pode fazer para seguir todos esses passos aqui. Bom, a gente deu uma ideia do processo geral e aqui hoje, né, eu acho que está muito, muito mais fácil de fazer do que antigamente aí quando saiu a Catarina Sour, porque hoje a gente tem aqui no Brasil muito micro-organismo capaz de fazer essa acidificação. Então eu dei uma busca rápida hoje, esses foram os que eu achei fácil para comprar na internet. Então a Lallemand hoje tem o sour, ela tem um nome específico para essa linha de micro-organismos sours. Então a Lallemand tem 3 micro-organismos para fazer cerveja sour liofilizados. A Bio4 vende micro-organismos para fazer cerveja sour. A Levitec vende micro-organismos para fazer cerveja sour. Então tá bem fácil fazer isso. Você não tem que recorrer a muitas gambiarras. E eu acho que essas leveduras da Lallemand tem algumas coisas bem interessantes. Eu acho que uma coisa que eu devia ter feito um vídeo no canal, eu só não fiz porque eu tive essa minha pausa, que é sobre a Philly Sour. Um outro micro-organismo muito, muito interessante. Eu tenho ele aqui em casa, eu nunca utilizei. É um micro-organismo que ele vem de um estudo da Universidade da Filadélfia, que é um micro-organismo que não é uma bactéria, então não é um lactobacilo, é um fungo, mas não é uma Saccharomyces. O micro-organismo, a espécie do micro-organismo, né, é o Lachantia, e é um micro-organismo que ao mesmo tempo, não exatamente ao mesmo tempo, mas o próprio micro-organismo, ele faz a fermentação lática, consumindo a glicose. A partir do momento que ele consumiu a glicose e começa a consumir os açúcares mais complexos, ele faz a fermentação alcoólica. Então, se você utilizasse esse tipo de micro-organismo, que é viável para fazer Catarina Sour, essas etapas aqui sumiriam todas e seria o processo normal de uma cerveja normal. Seria uma cerveja normal que você inocularia um micro-organismo que, por ele só, ele faria esse processo como um todo. Eu nunca utilizei, eu tenho ela em casa. Você já usou, Amanda? Então, eu não usei, eu acho super. Eu provei uma cerveja recentemente e eu achei super interessante porque realmente a acidez dela ficou assim, parece que tem um micro-organismo ácido ali, mas realmente ela consegue baixar a acidez, consegue dar o perfil e fica dentro de uma acidez bem equilibrada. O pessoal está comentando bastante aí de, né, qual que é a acidez ideal. Essa que eu tomei estava em 3,5 feito só com esse micro-organismo. Esse micro-organismo ele tem umas técnicas para utilizar. A gente não vai falar muito dele, mas a produção de ácido lático dele vem do consumo de açúcares simples. Então, quanto mais açúcar simples tiver no mosto, mais ácido ele vai produzir. Quanto mais açúcar complexo tiver no mosto, menos ácido ele vai produzir. Então, aí você consegue direcionar dependendo de como você faz suas rampas de temperatura, né? É diferente, porque você precisa ter glicose, então você precisa ter muito tempo no processo de sacarificação. A glicose ela faz quando a amilase, a alfa-amilase, quebra a maltose. Então você precisa tanto da beta quanto da alfa para fazer a glicose, né? Ou quando, por sorte, a alfa pega ali no finzinho da cadeia de amido. Então,
processos maiores, tempos de sacarificação maiores, podem gerar acidez mais intensa. E processos de sacarificação menor podem gerar acidez menos intensa. Então é um jeito de controlar aqui a acidez nesse tipo de micro-organismo. Aqui eu coloquei também o perfil sensorial dado pelo fabricante, porque os micro-organismos eles também não são neutros. Eles têm seus produtos secundários de fermentação. Então, ó, o Eng CZ está falando que a Philly não baixa para 3,5, então aqui é dado da própria Lallemand. E o dado da própria Lallemand fala que depende muito da disponibilidade de glicose, né? Então, talvez se você jogar uma água de coco, que tem bastante glicose ali dentro, você vai direcionar, ou jogar de glicose mesmo, você vai direcionar para a produção de ácido lático. Sour Peach, hoje está muito fácil, lactobacilo plantaram. Na verdade, eu falei que o plantaram chegava em 3,6. Na verdade, o Buchineri que chega em 3,6. É o que eu mais utilizava quando eu estava na minha fase de fazer cervejas ácidas. Chega ali 3,6 era sagrado. Chegava, travava no 3,6. Eu achava muito, muito fácil de fazer com lacto Buchineri. Tem a Helvéticos também hoje da Lallemand, que ela chega num pH bem mais ácido, ela tem um perfil bem mais intenso. A da Levitec eu acho que a Levitec hoje só está vendendo lacto para profissional, pelo que eu vi no site. Eu não tenho certeza. Mas como está aí em Floripa, talvez em Brew Shop tem bem fácil. E saindo aqui dos micro-organismos comerciais, tem as coisas que dá para fazer. Tem as técnicas alternativas. E eu acho que as duas técnicas alternativas mais fáceis, uma delas é usar o Yakult ou bebidas lácteas. O Yakult tem o Lactobacillus casei. Eu acho que ele enquadra bem. Pega um Lactobacillus casei, fermenta 40 graus aí. Eu acho que não é a melhor alternativa, mas eu acho que fermenta bem. Eu acho que dá uma boa cerveja. Eu não sei se alguém. Provavelmente aqui tem bastante gente que já fez com Lactobacillus casei. É uma das formas que eu fazia no começo, quando não tinha acesso. E a outra era a casca do malte. A casca do malte ela é cheia de lactobacilo breves nele. Então você pode inocular a casca do malte. Você vai inocular o micro-organismo da casca do malte, né? Mas você pode colocar o malte. É bizarro isso falar para um cervejeiro fazer isso, né? Porque você está com malte, com toda a sujeira que está ali no malte, mas é ali que está o micro-organismo. E funciona. Já fiz diversas vezes por essa técnica. Também, vou falar, se tem a chance de usar um micro-organismo isolado, melhor. Você vai fermentar rápido, você vai chegar num pH certo, você não vai ter tantos não corre risco de propagar outra coisa e ter produtos secundários ali que vão influenciar sensorialmente. Mas se não tem, dá para fazer com a casca do malte também. Se for fazer com a casca do malte, quando você resfriar o mosto aqui, está nessa etapa, você pega, coloca como eu faço, né? Fazia, colocava num hop bag, 100, 150 gramas de malte para 20 litros, colocava ali dentro. A diferença demora um pouco mais. Não é tão rápido quanto usar a cultura pura. O que a gente tem? Tem muita. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat hoje. Eu tô de olho aqui. Tem até um pessoal perguntando se a gente ainda está aceitando voluntários para o concurso. Vocês podem preencher o link. A gente já fez a primeira chamada. Quem foi selecionado já está num grupo, já recebeu o cronograma, todas as informações. Mas se a gente precisar fazer uma nova chamada, a gente vai buscar nesse banco de dados. Então, o link está lá pelo nosso site ou pelo nosso Instagram. Vocês conseguem acessar esse link que vocês vão preencher, vão colocar os dados de vocês e, dependendo, a gente vai chamar novos voluntários. E eu quero te falar um detalhe que aqui para mim está parecendo que em 5 minutos termina a nossa chamada. Como que a gente faz? Ô, louco, como assim? É porque a nossa, né, não a deles que está no YouTube, ela tem duração de 1 hora. A gente sai e entra de novo, uai. Não dá? Ah, tá bom. Sai e entra de novo, só pra ver. Vamos dar tchau pra Amanda. Tchau, Amanda. Bom, enquanto a Amanda sai e volta, olha aí, apareceu eu 2 vezes. Vamos ver algumas perguntas aqui. Então, o Engie falando lá, né, do pH da Philly. Bom, eu não posso dar muita opinião em algo que eu não cheguei a usar, né? Acabei só estudando ela.
Eu saí um pouco da fase de sour. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu sou muito de fase aqui na cerveja, né? Tive a fase de sour, 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 sour. Tive a fase de cervejas belgas, quadruple, 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 quadruple. Tive a fase de ris. Hoje eu tô na fase, voltei pra fase de IPA, de New England, né? Ainda mais porque eu participei do clube do livro ali, da Crater. Estudei bastante IPA, então fiquei nessa fase de IPA. Faz um tempinho que eu não faço com frequência sour. Eu faço sempre no fim do ano para minha mãe. Minha mãe, ela bebe de um jeito sour que dá até medo, assim. Então, não cheguei a utilizar. Chega. Voltou, Amanda. Eu voltei, mas continua falando que vai terminar em 3 minutos. É? Qualquer coisa eu É, te mando um outro link e a gente inicia de novo. tá. Então, qualquer coisa você me manda, eu entro de novo. E tinha alguma coisa interessante sobre ácido acético que eu ia responder. Cadê? Jamal, tem muita sour no mercado que parece tempero de salada de tão acética. Como evitar isso? Essa é uma ótima pergunta. Isso pode acontecer por duas razões. Uma das razões que eu acredito que não seja é o fato da formação de ácido acético. Existe essa possibilidade. Pode ser tanto por contaminação quanto por exposição ao oxigênio. Então, alguns micro-organismos, principalmente os heterofermentativos, e é fácil, no site Milk the Funk você consegue uma lista de todos os micro-organismos que são homo, hétero ou como que fala? Os dois, né? Me fugiu a palavra. é, os- Esses micro-organismos, eles podem produzir ácido acético heterofermentativo. Então, e alguns podem ser inibidos pela presença de oxigênio. Então é bom você tentar evitar o oxigênio o máximo possível nesse tipo de cerveja. Alguns não tem tanto problema. Então, quando você vai fazer a fermentação lática, por exemplo, quando eu fiz essa cerveja, foi uma coisa muito interessante. Fiz numa panela de 5.000 litros essa cerveja. A gente pegou e colocou um balão, uma bola na chaminé da cervejaria, da panela de mostura, para não ter mais contato com oxigênio. Daí fez uma cama de CO2 em cima da cerveja. Isso é muito importante. E a outra, eu acho que é impressão. Às vezes, meu sogro, por exemplo, ele tomou comigo duas sours, ontem e hoje. E ele achava que parecia vinagre. Principalmente a de hoje, que era um pouco mais intensa. Mas não tinha nada de vinagre. Ela tinha acidez acética. Por ser ácida, ele associava com vinagre, mas não tinha a acidez acética. Então, talvez. E acho que vale um parênteses aí, eu escuto isso com frequência também, para quando as pessoas estão indo degustar cerveja. O que acontece é que muitas vezes a gente não sabe diferenciar sensorialmente o que é uma acidez lática e acética. E muitas vezes a forma de verbalizar a gente acaba colocando de forma equivocada, dizendo Você vai que é. cair. Você vai me mandar outro link. Tchau, tchau. Coitado. Que coisa interessante, minha gente. Vamos criar mais uma nova reunião. Perdemos a Amanda. Só um minutinho, pessoal. Vai ser bem rapidinho. Ela já vai estar de volta aqui com a gente. Enquanto isso, eu vou continuar aqui com minha apresentação. Perdi até a apresentação. Olha que maravilha. O que eu queria falar aqui agora é sobre o uso de frutas, que é uma dúvida bem interessante que as pessoas têm. Vamos ver primeiro se a Amanda consegue entrar, se está tudo certo. Eu não entrei nessa reunião. Só um minutinho, pessoal. Depois a gente corta isso na edição. Não tem edição, né? Aí, a Amanda está de volta. Foi fácil. Isso. Então, eu estava explicando, né, que a forma da gente, às vezes, expressar quando a gente sente acidez, né, e principalmente por a gente não ter um treino muito específico de qual é a acidez característica, às vezes a gente acaba verbalizando de forma equivocada. Então,
um exercício que até a gente faz em aula com os alunos pega um iogurte natural e um vinagre de salada. Compara os dois, faz o olfativo, inala, prova, coloca na boca e perceba a diferença, né? Porque o ácido, a sensação de acidez, né? O gosto básico ácido, ele é o mesmo, mas ele tem voláteis característicos, né? Do ácido acético e do ácido lático. Então, quando a gente coloca os dois comparativos, a gente desfaz o que a gente chama até de uma memória associativa. E isso é muito bom para a gente entender. E aí, por exemplo, vocês podem fazer esse teste junto com 2 cervejas que tenham esses perfis também. Por exemplo, uma Rodenbach. Uma Rodenbach, ela tem acidez lática, tem acidez acética, né? É uma fermentação mista, tem 3 tipos de fermentação acontecendo ali. E uma Catarina Sour, né, clássica, onde a acidez preconizada ali é uma acidez lática. E provavelmente é o que acontece com o meu sogro. Mas também não dá para descartar que existe essa possibilidade, né? Que existe a possibilidade de pegar uma cerveja, principalmente cerveja caseira, que tem num processo mais difícil, tem menos controle, de ter uma acidez acética ali no meio também. Existe a possibilidade. Pessoal, é, coisas que as pessoas têm bastante dúvida. O uso de frutas. Como que usa a fruta nessa cerveja? Então hoje a gente tem uma palestra rápida, né? Tem vídeos aqui no canal específicos sobre sour. Se vocês nunca fizeram, podem voltar lá, assistir com calma. A gente finaliza aqui e vai para tirar dúvidas, principalmente depois. Mas sobre o uso de frutas, né? Na Catarina Sour em específico, eu acho muito importante que a fruta entre ou no final da fermentação ou logo depois na maturação, mas principalmente no final da fermentação. Isso porque a fruta ela vai carregar açúcar para dentro do mosto também. Ela vai já é cerveja, né, no final da fermentação. Ela vai carregar açúcar para dentro da cerveja. Então, eu vejo como ideal consumir esse açúcar. A fruta também vai carregar acidez, é muito importante pensar nisso. Às vezes você vai fazer com um maracujá, o maracujá ele carrega bastante acidez, vai fazer com uma laranja mais azeda, com um limão, eles também carregam acidez. Mas a fruta carrega açúcar. E se você não fermentar isso daí durante a fermentação, vai fermentar na garrafa, se você não pasteurizar. E aí pode explodir garrafa. Então, eu acho muito, muito importante entrar aí no final da fermentação. Pode entrar na mostura, ou na fervura, na verdade. Para a Catarina Sour, eu acho que não é o ideal entrar na mostura. Você vai ter um gosto de fruta cozida. A não ser que seja uma ou outra fruta que talvez você queira fazer isso. A abóbora, por exemplo, entra muito bem na fervura, porque dá aquele gosto de torta de abóbora, mas não é o perfil que você busca normalmente numa Catarina Sour. Na Catarina Sour você busca o gosto da fruta fresca. Então eu acho que o final da fermentação é a melhor hora para colocar. Como que você vai colocar? Depende da fruta, você consegue colocar ela inteira amassada, você consegue colocar ela picada, você consegue amassar e fazer um purê, você consegue colocar um suco. E o que as pessoas mais temem ali é como que você vai evitar contaminação com isso. E não é um problema tão grande. Primeiro porque, bom, claro, você limpa a fruta, né? Não vai pegar a fruta cheia de terra, pegar aquela uva com aquela casca aquele branco de levedura em volta dela. Não. Você limpa a fruta, coloca ela no. Quando você limpa a fruta, coloca ela lá na sua cerveja já fermentada. É um meio bastante hostil para a propagação de outros micro-organismos. Se você for pensar, ó, outros micro-organismos Saccharomyces que consomem açúcar simples, não tem açúcar simples mais para consumir, não vai propagar. O meio é bastante hostil, pH super baixo, não propaga quase nada. Não tem oxigênio, difícil propagar a bactéria tipo Acetobacter, que consegue consumir o álcool para fazer vinagre, para fazer ácido acético, porém é necessariamente aeróbia. Então não tem nutriente, não tem açúcar, o pH está baixo, o álcool está alto. É muito difícil alguma coisa propagar ali dentro, a não ser que você deixe aberto. Se você deixa aberto, tem uma série de micro-organismos que conseguem consumir o álcool e criar outros produtos. Mas se está fechado ali, é difícil. Então talvez uma Brettanomyces consegue propagar, mas não, muito, muito, muito provavelmente não vai ser o caso. Se você quiser um dobro assim de cuidado, você pode utilizar
ou polpa pasteurizada, que é como muitas das cervejarias fazem. Essa cerveja aqui é feita com polpa pasteurizada, então ela é feita com polpa de cajamanga, polpa de goiaba. Quando eu faço em casa, eu não faço com polpa, eu faço com a fruta in natura. Nossa, eu peguei o restinho, olha que feio que tá o restinho, tá bem Uhum. marronzão. Mas se você quiser não usar isso aí, quer usar a tua fruta, quer usar a goiaba que está na tua casa, quer usar, bom, o morango que está na tua casa, você pode fazer os procedimentos recomendados de sanitização de frutas e verduras. Então, hipoclorito de sódio, muito, muito cuidado. Água sanitária, né? É utilizado para fazer sanitização de alimentos. Mas muito, muito cuidado, que você pode estar entrando com cloro na cerveja. Então, você faz a sanitização, se enxaga, 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 enxaga. Ácido peracético, por mais que muita gente não saiba, o ácido peracético também é usado da mesma forma que o hipoclorito para fazer sanitização de frutas e vegetais. Você pode usar para fazer a sanitização dos vegetais da sua casa. Então, ácido peracético, 0,2%, mesma coisa. Só não usa aquele ácido peracético, se for usar o ácido, eu não tenho certeza se aquele ácido peracético é, que a gente usa para cerveja, né, que ele está na forma de pó, eu acho que ele não é adequado. Agora, se tiver o ácido peracético puro, líquido, beleza, pode fazer a diluição, dá também. Mas olha, eu fiz muita sour na minha vida e eu nunca tive um problema de contaminação por utilizar fruta. E já fiz muitas cervejas com fruta. Nunca tive problema de sanitização, de contaminação. Claro, fazendo as coisas básicas. Lava a fruta, né? Não vai lava a fruta, lava com água e sabão ali, enxágua. Eu acho que já está meio, olha, 90% de um caminho andado para você não ter contaminação num lugar que é improvável de ter contaminação. Alguma coisa sobre isso, Amanda? Já teve É, problemas? eu gosto de trabalhar com polpa pasteurizada, com extrato de fruta também, né? Dependendo da qualidade do extrato de fruta, porque também já vem pasteurizado. E outro dia, conversando com o Estevam da Suricatos, eu perguntei como que ele fazia a inserção de fruta na goiabinha, até um vídeo que vai entrar no nosso IGTV falando sobre isso. E ele fala que ele faz com a goiaba mesmo, com a fruta in natura, e ele coloca em luz UV, né? A luz UV também ajuda a eliminar alguns micro-organismos, então pode ser uma possibilidade, porque a gente sabe também, né, que a fruta, se ela for pasteurizada, às vezes congelada, vai diminuir a quantidade de aroma que ela vai entregar para a gente. Então, quanto mais in natura ela tiver, realmente ela vai conferir mais sensorial, principalmente no aroma. Então, se você tiver essa possibilidade, eu trabalharia com o hipoclorito, com a luz UV e com algum outro agente aí que possa fazer. Igual a gente higieniza normalmente fruta e verdura em casa mesmo. E por fim, antes da gente começar a abrir uma discussão aqui, é quantidade. Coisa que as pessoas têm bastante dúvida, mas que é difícil de falar quantidades. É muito pessoal, depende muito do que você quer na sua cerveja, né? Dos tipos de frutas que vocês têm. Eu trouxe uma tabela aqui que está no Radical Brewing, que era a única referência que eu tinha, se não eu, para colocar aqui nessa apresentação. Radical Brewing ele dá essas quantidades de fruta aqui e não é Catarina Sour, mas ele fala lá na seção de cerveja com frutas, né? Dá essas quantidades aqui para 20 litros de cerveja. Bom, eu vou deixar, vocês têm a apresentação, podem pegar a apresentação aí. Então ele dá aqui amora, cereja, framboesa, mirtilo, morango, pera, damasco. E eu vou dar minhas experiências próprias e eu vou pedir até para quem está aí no chat comentar das suas para quem está aí no chat dar suas contribuições também dos gustos que já teve. Bom, a minha experiência de Catarina Sour começou com morango. Morango, eu acho que eu fui fazendo uma progressão de aumentar a quantidade de morango. Então fazia morango picadinho, meio amassado, colocava ali no fim da fermentação. Já testei com 50 gramas por litro, com 100 gramas por litro, com 150 gramas por litro e parei nos 200 gramas por litro. Do morango, dos meus outros usos de fruta, eu falo assim, a quantidade de fruta que vai é bastante. Tem que colocar bastante fruta para chegar legal, para você ter aquela intensidade de fruta.
quer colocar dos 50 gramas por litro de morango, não vai ter uma intensidade de morango. Então, fruta vai bastante. Aí morango, por mais que eu cheguei nos 250 gramas por litro de morango, morango não dava cor. A gente tem essa impressão, né, que morango vai dar cor, vai deixar a cerveja bonitona. Fica aquele rosé no máximo, uma cerveja feita só com morango. Então se pegar ver cerveja de muita cervejaria que usa morango, usa alguma coisa em associação para dar cor. Saindo do morango, já usei o quê? Maracujá. Maracujá é facílimo utilizar. Ele aumenta a acidez, né? Diminui o pH da cerveja. É bem intenso, você consegue dosar fácil, se faltar um pouquinho você consegue colocar mais. Dá para usar até aqueles sucos concentrados de maracujá, não é o ideal, mas dá para utilizar aqueles sucos concentrados de maracujá. Fica bom também, fica muito fácil de utilizar. Frutas clássicas, clássicas, clássicas. Manga, goiaba e maracujá são clássicas para fazer Catarina Sour. São frutas muito intensas, com sabor muito marcante, muito fácil de usar. Manga eu também uso na casa bem alta ali, só que eu acho que eu tenho pouco aproveitamento da manga, que eu uso ela meio amassada. Eu uso na casa dos 100, 100 e poucos gramas por litro. Goiaba, 100, 100 e poucos gramas por litro. Outra fruta que eu acho que pode entrar muito, muito bem e agradar muitos juízes internacionais, e eu falo isso pela minha experiência com cervejeiros internacionais, é jabuticaba. Pensa nos caras que pira na jabuticaba. Gringo pira na jabuticaba. Você já teve essa impressão, Amanda? Ou é uma Já, impressão só minha? tudo que é exótico, né, e que é diferente, acho que para eles chama muito a atenção, assim como as madeiras brasileiras também. E uma dica, assim, para fruta, tomar cuidado com fruta que tem muita viscosidade ou fruta que é um pouco oleosa, porque isso também pode atrapalhar aí na característica. Manga, aí você falou, assim, manga, eu tenho, assim, um super cuidado. Eu trabalharia com manga se eu colocasse enzima, porque ela pode ter aí um problema aí de turbidez. Então, essas outras frutas que você citou, né, frutas vermelhas, frutas negras em geral, né, e frutas cítricas, elas caem muito bem justamente porque o perfil, né, de fibras e de outros constituintes não vão atrapalhar a estabilidade coloidal da cerveja. Então, isso que a gente precisa avaliar. E vale também, gente, não só brincar com fruta, mas pode, de repente, colocar uma fruta e uma erva cidreira, uma fruta e um alecrim, uma fruta e uma infusão de camomila. Dá para buscar aí umas composições para agregar esse perfil, né? Pega uma fruta e pega algum outro elemento que vai trazer alguma característica que pode ser interessante. E uma pergunta, Jamal, que eu vi o pessoal perguntando bastante, é sobre relação de tempo para produzir uma Catarina Sour. Qual é o tempo médio estipulado que você acha? Aí vai depender muito se você vai usar cultura pura, né? Se você usar uma cultura pura, é bem rápido. Bom, tem o processo de fermentação da cerveja normal, que sem contar o invase, o priming ali, né? Vai durar aí 2 semanas, talvez, até fazer uma clarificação legal, um pouco mais, 20 dias, se quiser bem clarificadinho. Mas vamos lá, 2 semanas você consegue já ter uma cerveja praticamente pronta, sem contar a etapa do priming, né? Se você usar uma cultura pura de lactobacilo, comprar ali, colocar na dosagem ali de meio grama a 1,5 grama por litro, dependendo do micro-organismo, você faz a acidificação em 12 horas. Você termina a cerveja à noite, inocula o micro-organismo, termina lá pelas 6 da tarde, no outro dia de manhã ela está acidificada. Então é rápido. Se for fazer com malte, ou talvez com lactobacilo você tem pouca quantidade, um do Yakult que talvez não tenha tanta quantidade também, aí você pode levar 2, 3 dias no processo de acidificação. Aí vai acrescentando esses 2, 3, 4 dias aí ao tempo final de 2 semanas a 20 dias. Mas é rápido, não muda muito tempo não, é só esse tempo de acidificação a mais. E só para fazer um parêntese também, essas cervejas, o prazo de inscrição do concurso é até 30 de outubro, né, desse mês. Então, vocês podem se inscrever até final do mês, e essas cervejas precisam chegar em Florianópolis de 8 a 12 de novembro. Então,
A Amanda deu uma travadinha, eu vi que a conexão dela tava Ah, meio dando tá umas vendo? caídas. Eu vou Ai, continuar aqui. caiu. O Davi, Voltou? voltou, está de volta. Então, eu estava falando sobre o prazo, né, a gente tem o prazo de inscrição da cerveja até 30 de outubro e o prazo de envio de 8 a 12 de novembro. Então, precisa considerar, né, esse prazo aí de produção, de envio e tudo mais para estar dentro dessa, dessa janela. Deixa eu responder a pergunta do Davi aqui. Ele pergunta primeiro sobre o uso de suco em pó. Se for suco em pó artificial, eu acho que não enquadra de forma alguma, mas se for a fruta desidratada, pode ser que entre fácil. Aí você vai ter que usar bem menos. A fruta desidratada, ela não tem água, você vai usar muito, muito, muito menos, mas dá certo também. E no fim ele entra com uma pergunta muito interessante, que é até raro pensar que ela surgiu aqui, que se existe um maior risco de oxidação em utilizar uma fruta rica em ferro como o caju. E existe sim. Tanto o uso do malte, do trigo não maltado, que vai entrar com um pouco mais de metais, quanto de frutas ricas em ferro, ou até talvez, frutas ricas em ferros ou até outro metal, eles podem diminuir a vida útil da cerveja fácil, porque são precursores aí da oxidação. Então é bastante, talvez, eu não sei como que é o nível de ferro do caju, mas se for muito alto mesmo, é algo a se pensar. Não que a cerveja vai ficar ruim, mas que ela vai ter uma vida de prateleira menor, ela vai ter. E muito mais cuidado com o oxigênio. Alguém aqui falou de uma cerveja com cupuaçu. Eu já tomei, com cupuaçu, desculpa, com açaí. Eu já tomei e não deu certo. Ficou a melhor coisa do mundo, que cai bem naquilo que a Amanda falou. Uma coisa muito turva, muito mais oleosa, né? Até o cervejeiro tinha técnica para fazer a cerveja com açaí, que ele fazia uma flotação do óleo do açaí. Ele colocava o açaí, deixava lá na panela de fervura, a quente, deixava parado por um dia, daí o óleo do açaí subia e ele tirava com uma concha. Mas mesmo assim ainda eu acho que não é uma coisa interessante. O Denis perguntou: frutas congeladas seria uma boa opção? É uma boa opção. Eu acho que melhor uma fruta congelada do que uma fervida. E uma coisa que eu gosto bastante são os extratos concentrados. Estados Unidos é uma grande referência para isso, né? Que pena que a gente ainda não tem extratos de qualidades aqui no Brasil, mas lá a gente encontra extrato de pêssego, de manga, de goiaba, de diferentes frutas em ótima qualidade sensorial e que entregam um bom resultado. Então, se alguém conseguir algum desses extratos. Às vezes a gente, por exemplo, extrato de framboesa a gente encontra fácil aqui no Brasil, vindo do Chile, porque o Chile é um grande produtor e um grande A exportador. Frutas framboesa é muito vermelhas, aromático, né? mas é totalmente fruta, né? Ele é um extrato de fruta Intenso. concentrado, não tem nada de artificial. Porque o artificial, como alguns colocaram aí, será que dá para usar um tangue? Gente, não vai ficar legal. Assim, acho que Catarina Sour precisa ser fruta, precisa ter essa identidade da fruta natural que você vai conseguir através de polpa, né, de extrato, dependendo, e da fruta in natura higienizada adequadamente. Natureza Divina perguntou se existe alguma enzima para diminuir o visgo da fruta. Eu não sei o que que é o visgo. Você sabe o que que é o visgo? Ai, tô tentando pensar aqui, mas eu Será nunca, acho que eu que nunca escutei essa palavra, o visgo. ela ser Não. viscosa? Será que é a pectina, uma pectinase? Ah, sim, é isso que eu iria sugerir, né? Frutas como manga, por exemplo, eu trabalharia com pectinase, com algum tipo de enzima. Então, se vocês têm, porque também é um trabalho mais complexo, você vai ter que conduzir aí o trabalho da enzima, mas o trabalho aí da mosturação, da adição da fruta e tudo mais. É Mas se complexo, né? você É um bom é processo, é complexo. desafiador. Vai ter que montar um mini laboratório aí. Mas se por acaso alguém já faz, né, o uso de enzima, já conhece bem, né, a quantidade, como utilizar, como dosar, eu acho que vale a pena. Mas quando eu trabalho com frutas que tenham fibras, né, ou quantidade de óleos, tem que trabalhar com enzima, senão vira um grande purê aí no seu copo.
Já fiz com pitanga. Nossa, uma vez eu fiz com pitanga e virou uma coisa tão gostosa, mas tão feia. Mas vamos lá. Eu tenho que finalizar aqui, que eu vou só mostrar um estudo de caso. Mas eu tinha uma coisa importante para falar antes da gente finalizar, que é sobre a proteína e a retenção de espuma. Quantas Catarina Sour eu já não peguei que tinha a cara desse copo aí? Que ela não retém espuma nenhuma. Você coloca, parece água com gás. Você vai colocando, a espuma vai sumindo. E isso acontece porque boa parte, se não quase todas os lácteos comerciais, eles são autotróficos, eles não conseguem produzir todas as proteínas que eles precisam. Então eles pegam a proteína do meio. O que eles fazem? Jogam enzimas proteolíticas, quebram, moem a proteína, quebram em pedacinhos pequenininhos, transformam em aminoácidos, e aí não sobra proteína para dar estabilidade de espuma. Então, existe uma forma de contornar isso, que praticamente toda cervejaria faz, que é reduzir o pH para um pH aonde a protease ela não atua muito bem, ela não é muito rápida, que é um pH abaixo de 5. Então, eu quero juntar tudo isso e mostrar como que é o meu processo aqui de fazer Catarina Sour. Processo que eu utilizo aqui em casa. Aí a gente finaliza abrindo para perguntas gerais. Então, eu começo assim com um mosto mais ou menos meio pilsen, mais ou menos meio trigo. Hoje em dia, eu usaria trigo maltado, embora sempre usei trigo não maltado, justamente pela questão dos metais, tem menos metal no trigo maltado. Então, mas admite os dois, pode ser os dois. Então, eu faço um mosto ali por volta de 1040 de OG. Faço tudo normal a cerveja. Faço a clarificação, faço a recirculação, o mash, vou para fervura. Na fervura, faço uma fervura bem rápida só para fazer sanitização. Resfria esse mosto a 40 graus. No meu caso, eu uso as panelas automatizadas single vessel. Então eu resfrio dentro da própria panela single vessel. Com ácido lático nos brew shops hoje tem ácido lático para comprar abaixo pH até 4,5. Por que eu faço isso? Por dois motivos. Primeiro, não ter a chance do lactobacilo conseguir utilizar as proteases dele. Aí não ter aquele problema com a espuma. Outra coisa é o tampão do carbonato. Existe um tampão muito forte nessa região ali, que faz demorar muito para você conseguir acidificar se você não abaixar o pH. Então você rompe esse tampão e aí a acidificação é bem rapidinha. Então você, com ácido lático mesmo, e aí infelizmente, um pHmetro ajuda muito nessa parte de você conseguir fazer a cerveja controlada, mas que essa etapa aqui não seja um limitante, essa etapa aqui é a única que eu falaria que seria essencial um pHmetro para fazer. Com as fitinhas de pH, se você tiver uma fitinha de resolução 0,1, beleza, você consegue também. Se você tiver uma fitinha de pH com resolução 1 pH, né, uma unidade de pH, você consegue saber se está entre 4 e 5. Ajuda bastante também. Então, daria mais ou menos com a fitinha aqui. Aí outra coisa, aí respondendo a pergunta lá do acético, né? Então, o que eu faço na minha panela? Tem vídeo no canal, deem uma olhada, para quem é mais novo aqui. Vedo toda a panela com papel filme e borbulho CO2 por baixo. Por quê? Para expulsar todo o oxigênio, porque o lactobacilo e o oxigênio não dá muito bom. Inclusive, existe alguns lactobacilos que são mais favoráveis ao oxigênio. Se pegar aqui o da Levitec ali, ela anuncia bastante que o Bushineri, você pode fazer com oxigênio, ele não tem tanto problema, mas os outros têm. Então, mas muito cuidado, foge então do oxigênio. No caso, manda CO2, tira o oxigênio, veda. Vedou, quer dizer, inocula o lactobacilo, daí veda totalmente, senão você não consegue inocular. Inocula o lactobacilo e tenta manter na temperatura ideal do lactobacilo. Se a gente voltar aqui, né, cada lactobacilo tem sua temperatura ideal. Então, 30 a 40, 38 a 45, alguns menos, né, o Philly Sour menos. Então, tenta manter na temperatura ideal do lactobacilo. Se você tiver a pHmetro, acompanhe a cada 6 horas para não ter chance de passar muito o pH que você quer.
Se é a primeira vez que você faz, eu falo, mira no pH 3,6, mais ou menos, que eu acho que é sucesso para a primeira. Não tenta ir para um pH muito, muito, muito mais baixo para a primeira. É um bom pH para começar, 3,6. E aí, terminou, né? Chegou no pH que você quer, ou não chegou no pH que você quer, você só deixou um micro-organismo ali que você sabe que vai chegar num determinado pH depois de tantas horas, vamos supor que você usou um Bultineri que chega no 3,6. Deu 24 horas, liga a panela, tira aquele plástico que estava vedando, agora pode entrar oxigênio, não tem problema, liga a panela para fervura e faz a fervura como se nada tivesse acontecido. Faz a fervura da cerveja, não coloca muito lúpulo, a maior parte dos lactobacilos é inibido pelo lúpulo. Não coloca porque vai ficar ruim, vai inibir o lactobacilo. Quer dizer, desculpa, aqui a fermentação láctica já aconteceu. Então não tem problema no caso do micro-organismo, mas tem problema que não fica muito bom. E aí continua como se fosse uma cerveja normal. Esfria, manda para o fermentador, inocula a levedura neutra, e no finalzinho da fermentação, e aqui é como eu faço, no finalzinho da fermentação, faltando um plato, adiciona a fruta. Adiciona a fruta, vai ter uma refermentação, dependendo do nível de açúcar que a fruta tem, e aí termina, vai para maturação e vai para o invase. Esse é o meu processo de fazer Catarina Sour. É desde, inclusive é o processo que eu uso desde sempre. Então agora eu abro aqui para perguntas, se a Amanda tiver, se o pessoal aqui do chat tiver. Deixa eu responder essa do Diogo. O Diogo falou assim: se limão seria uma boa fruta para adicionar. Eu acho que se a gente colocar a polpa do limão, pode ser perigoso, né? Porque a gente tem bastante acidez aí, mas você pode usar a casca do limão, né? A casca do limão tem muitos óleos essenciais aí que vão ser interessantes. Inclusive, a gente tem uma variedade grande de limão, dá para fazer uma Catarina Sour 4 limões. A gente tem o limão rosa, tem o limão Tahiti, tem o limão siciliano. Então, olha a variedade aí, né? Lógico, todos dentro da família do cítrico, mas trazendo contribuintes sensoriais diferentes. E aí você poderia trabalhar com a casca. A mesma coisa para laranja, por exemplo. Daria para fazer um mix aí dentro desses cítricos, limão, E é laranja. legal que Acho tem que pode muito sair aroma na uma. casca, né? Muito mais que na própria fruta. Sim, acho que pode sair alguma coisa interessante. Nossa, eu vou falar, uma das cervejas. Existem essas combinações inusitadas. Você me lembrou de uma das cervejas que mais me impactou nesse caso, que foi uma cerveja, uma Catarina Sour de casca de laranja e baunilha. Quando eu peguei assim, né, era uma cerveja comercial, eu falei, nossa, laranja e baunilha, nada a ver, né? Por que o cara fez isso? E não, ficou muito legal. Era a casca da laranja, aquele aroma de casca de laranja, aquele dulçorzinho da baunilha, nossa, enquadrou muito bem. Então existem essas combinações meio inusitadas, assim. É, eu vou responder uma pergunta aqui de alguém que ficou lá pra cima, se pode fazer só com malte Pilsen. Se pegar o BJCP da cerveja, tá escrito aqui, ó. É uma cerveja de trigo de alta fermentação. Então eu colocaria trigo, embora o trigo não seja fundamental para cerveja. Ele não entra. Ele pode entrar até sensorialmente no sabor aqui, né? Quando vai no sabor, fala em algum lugar aqui, se eu não me engano, que pode ter um caráter de trigo, mas não necessário. Bom, como é uma cerveja de trigo, eu faria com trigo. Cervejaria Rondonópolis pergunta: se utilizar a Philly Sour da Lallemand, não precisa mais de acidificação do malte? Não, não precisa. Ela faz os dois processos junto. Ela faz a acidificação primeiro e depois ela faz a fermentação. Como eu não usei ela até hoje, eu só posso dar os relatos de cerveja que eu já tomei e o que a própria Lallemand fala. Eu tenho um pacote aqui, eu sou um preguiçoso, eu devia ter feito já utilizado ele, mas então vai acontecer isso. Você pode acompanhar com o pH-metro. Segundo o relato da Lallemand, nos 2, 3 primeiros dias vai cair o pH e depois vai começar a fermentação, a fermentação alcoólica. O Rogério Ah, pode falar. responderam ali o que é o visgo, é a cola da jaca.
realmente, né, a jaca ela tem muita fibra, ela tem óleos, ela é uma fruta perigosa para a gente trabalhar. Ela vai precisar de algum tratamento enzimático ali. Eu não trabalharia ela pura. E aqui uma dica, tá, gente? O que que vocês podem fazer de um pré-teste? Enquanto vocês fizerem a abraçagem, estiverem fermentando, vocês podem comprar uma Catarina Sour ou uma Berliner Weiss mais neutra e fazer essas misturas nos copos. Ah, eu quero fazer uma infusão de camomila com 4 limões e ver o que que dá. Então você vai ali, trabalha um pouquinho a proporção que você vai usar, coloca no copo, faz essa mistura. Uma mistura você coloca 4 limões e camomila, a outra você coloca 4 limões e mais a laranja, a outra você coloca 4 limões e canela e baunilha, enfim, o que que vocês pensarem aí, mas vocês podem fazer esse teste de bancada com alguma outra cerveja base para entender o que que vocês vão utilizar aí, final de fermentação, maturação, como resultado final, porque depois vocês, lá no produto final, vocês não vão poder testar muita coisa, mas pode adiantar esses testes fazendo dessa forma. É um tipo de teste que eu gosto de fazer, principalmente para dosar a proporção dos ingredientes finais. Legal. Tem um monte de pergunta aqui. Vamos responder algumas rapidinho, que nossa live já tá com 1h30, né? A gente tem que ficar numa Tem, hora. tem muita E coisa, vamos ter que fazer mais uma, né, Jamal, para falar de Catarina Sauer, é tinha que ter a muita coisa. introdução e a finalização, né? É, O Lucas vem com uma pergunta aqui já mais avançada, né? Que o pH não é o melhor indicativo de acidez, e sim a titulação. É, Realmente existe diferença entre o que o pH mede, o pHmetro mede, e a quantidade de ácidos totais que tem lá dentro. Então, o pHmetro, ele mede a concentração, ele afere a concentração de prótons livres. Basicamente, ele consegue medir os ácidos livres, mas tem os ácidos que não estão livres também. Então, existe uma técnica para avaliar que acidez titulável se chama, né? Ou acidez total, dependendo do equipamento que você tem, da quantidade que você tem, que consiste basicamente em você pegar e usar um indicador ácido-base e começar a gotejar uma solução alcalina até neutralizar. Aí você sabe quanto você gastou da solução alcalina, e o tanto que você gastou da solução alcalina é o tanto que tem de ácido lá dentro. Nossa, eu já fiz muito dessas análises, até cansei de fazer essas análises na minha vida. Mas é um indicador muito melhor. Um indicador muito melhor que o pH, mas é bem mais avançado. Deixa eu ver, tinha uma outra que eu queria responder aqui antes dessa. Ah, do Rogério sobre fermentação sob pressão. Olha, se você tiver condições, eu acho que a fermentação alcoólica pode ser vantagem fazer sob pressão, numa pressão leve ali, porque uma das coisas que o estilo pede é um perfil limpo de fermentação alcoólica. Então, se você usar uma levedura neutra e fazer numa pressão um pouco mais alta, você vai ter um perfil bem limpo. Então, é possível. Claro, você já vai ter um perfil mais limpo pelo pH estar mais baixo. O pH mais baixo já tem um efeito similar ao da pressão. Eu acho que não tem a necessidade, mas existe a possibilidade. Não vai acontecer a fermentação, é, e vai ficar mais limpa, mas já vai estar bem limpa. É, o Lucas ali está falando um pouco mais sobre o método, né? Mas é um método que é um pouco mais difícil fazer em casa, o método da acidez titulável, porque não é um método fácil. Você ia precisar no fim de uma bureta, esse que seria o difícil. E o preço de uma bureta dá para comprar um pHmetro, que é bem mais fácil de usar. Mas é um método melhor mesmo. Aqui alguém fala sobre a acerola. A acerola acho que vai muito fácil e muito bem. Azedinha. É, as frutas vermelhas em geral, né? As frutas cítricas, as frutas vermelhas são frutas muito fáceis de trabalhar, né? Pelo teor, né, de açúcares, dos aromáticos que tem ali. Então, eu diria que todas essas brasileiras e não brasileiras também são bem adequadas. Ó, tem duas perguntas boas aqui. Primeiro, da água, corrigir a água, né,
para fazer. Que tipo de correção eu faria? Eu utilizaria uma água com bastante cálcio para dar uma boa clarificada. Eu acho as Catarina Sours mais clarificadas mais bonitas do que as turvas, embora possa, não é uma preferência pessoal. É, e na relação cloreto-sulfato, eu deixaria ambos razoavelmente baixos, mas direcionado para o cloreto ali, por exemplo, uns 100 ppm de cloreto. Uma água similar que eu usaria para uma Vitibir, por exemplo, 50, 150 talvez, porque também não quero elevar tanto o cloreto, porque essa maciez que o cloreto dá não é algo que procura aí. A gente não procura também dentro de uma Catarina Sour, a gente procura uma refrescância. Então, talvez essa maciez, esse dulçor ressaltado pelo cloreto, não sei, pode ser que uma cerveja eu deixaria o perfil mineral um pouco mais baixo. E outra, nossa, essa aqui é o Silvanito perguntando se você é a favor ou contra usar o ácido lático para baixar o pH até atingir o pH desejado. Eu já fiz experimento com isso, eu já fiz cerveja sour abaixando exclusivamente no ácido lático. Não fica a mesma coisa, é similar a tentar aumentar o teor alcoólico de uma cerveja colocando álcool, seria talvez a coisa mais próxima. Mas eu sou a favor, e é o que eu queria falar, e você me lembrou muito bem, que eu sou a favor de usar o ácido lático para corrigir o pH. Você fez sua fermentação, tanto o ácido lático quanto a dextrina, a maltodextrina. Então, se você fez lá, você não tem pHmetro, chegou ali, você acha que está ou falta acidez ou falta dulçor, eu acho que você tem esse recurso, igual no final, quando você faz sua comida, tempera tudo ali, no final tá faltando um pouquinho de sal, tá fazendo um pouquinho de pimenta, você corrige no finalzinho, eu acho que existe essa possibilidade. Ou elevar o dulçor por meio de maltodextrina, ou corrigir o pH com meio de ácido lático. Só que a favor de fazer 100% ácido lático, você perde muito do perfil sensorial e você fica com uma cerveja mais unidimensional, assim, parece mais artificial. Então eu faria a fermentação e corrigiria. Corrigir eu acho que é uma coisa bastante importante. Eu acho que. O que você acha, Amanda, assim, dessa parte? Eu acho que é muito sensorial ainda. Eu acho que vale muito sensorial nessa parte ainda da. Eu acho que correção, ok, mas não totalmente. Pegar uma cerveja normal e colocar lá o ácido para chegar no pH. Acho que não. Mas correção, tudo bem. Se precisa ajustar um pouquinho. E aí Inclusive a faz o cervejaria sensorial faz, para né? ver Tipo, só. se não teve nenhuma interferência. Agora, eu já fiz, eu acho que fica bem estranho, assim. O Ricardo ele fala uma outra coisa interessante. Se acha possível chegar no perfil sensorial. Ah, não, eu achei que era outra coisa que ele tinha perguntado. Ele pergunta se é possível chegar no perfil sensorial usando fruta no final da fervura. Eu acho que é possível, mas eu acho que seria mais legal utilizar na fermentação. E aí depende da fruta, né? Se é uma fruta, de repente, que tem uma polpa, por exemplo, a gente tem algumas frutas da Amazônia que são frutas que, inclusive, a gente às vezes precisa cozinhar para comer, né? Então, dependendo dessa fruta, de como que é a polpa, de como que é a textura, né? Às vezes a fervura até pode funcionar e pode agregar. Agora, em geral, eu também fico de acordo com o Jamal, que eu colocaria mais na parte fria para concentrar os aromas, que é o que a gente quer, que precisa estar em evidência, como a gente viu lá no início da live, no descritivo do BJCP. Aí pega uma casca de laranja que é bem volátil, por exemplo, perde tudo, dependendo do que vai Exatamente. utilizar. O André Padilha fala sobre o priming. Ele pergunta se 5 gramas por litro tá ideal. Então ele pede uma carbonatação mais elevada, né? 5 gramas por litro é mais ou menos o que eu utilizaria. Tem gente que vai mais, mas eu não gosto de em garrafa de vidro e elevar tanto a pressão. É uma cerveja bem atenuada, assim, que a gente tem certeza que chegou no fim da fermentação, é mais ou menos o que eu utilizaria. Embora eu teria que recorrer, como faz muito tempo que eu não faço priming, eu agora me rendi totalmente à carbonatação forçada, eu teria que recorrer
a uma calculadorazinha para ver se chega aqui nos 2,8, 2,3 volumes de CO2, que eu acho que é o que seria ideal. Uma pergunta também do Marcos, está falando ali, ó, acerola, pitanga, acrescento com semente ou sem semente? Sem semente, gente. Semente aí pode ter resina, pode ter alguns compostos aí que podem danificar bastante a tua cerveja. Então, só a polpa mesmo, tira as sementes. O André pergunta, para fazer primings... Ah, não, isso eu acabei de falar. O Thiago pergunta, posso fazer a cerveja normal, corrigindo o pH no final da fervura para 4,5, não colocar lactobacilo, levando direto para a fermentação neutra e adicionar fruta? Pode, porém não vai ser uma Catarina Sours. A levedura ela não vai derrubar tão mais o pH, talvez feche num 4,2 ali e vai ser uma fruit beer, porque vai cair o pH, a não ser que a fruta seja ali abacaxi, limão, laranja, que caia o pH, só que Uhum. vai cair o pH daí com ácido cítrico ou ácido málico, que não é o perfil da Catarina Sour. Que isso vai muito bem com a pergunta do Lázaro logo embaixo. O que você acha da combinação de ácido lático e ácido cítrico para correção? Eu não sei qual correção que ele está falando, mas se é aquela correção final, eu acho que é uma ótima correção. O ácido cítrico eu acho que ele vem para somar, assim, um bom ácido ali, dependendo em não muita quantidade na cerveja. É só cuidado, né, gente? Se vocês forem fazer ácido aí para correção, usem ácido de uso alimentício, né? Vocês não vão enfiar essas coisas aí de laboratório aí para colocar na cerveja de vocês e contaminar a gente. Uso alimentício, por favor. Você tem que ver do ponto de vista de juiz, né? As preocupação. É, eu acho que vamos ir finalizando, responder as duas últimas perguntas. Pega uma aí, Amanda. Deixa eu olhar aqui. Jabuticaba pode usar a casca, porque a casca da jabuticaba tem a cor, o que dá a cor, né? Coloração um pouquinho roxa. Então, nesse caso, pode utilizar. Mas tem tanino também, né? Tem polifenol ali na casca. Então, vai ter que cuidar também com como que vai fazer essa dosagem aí para não pegar essa astringência. E a jabuticaba é legal que ela dá, dependendo da jabuticaba, ela dá até bastante cor. Acho que uma dica final, assim, é explorar a cor também. Cor deixa cerveja bonita, dá vontade do juiz beber, assim. Então, algumas frutas, eu acho, assim, amora e pitaia, eu acho que elas têm contribuição sensorial mínima. Mas na cor, meu Deus, deixa linda a cerveja. Pitaia já não tem gosto nenhum comer, né? Na cerveja, menos ainda, mas que deixa bonita a cerveja. Então, Pitaia e Amora eu acho que são boas alternativas para dar coloração, sendo razoavelmente neutras. As duas basicamente são Uhum. azedinhas. Eu preciso finalizar a live, Amanda. Pessoal, agradeço muito a presença de todos. Fazia tempo que eu não fazia uma live assim. A gente teve bastante gente aqui acompanhando nesse tema tão é, interessante, intrigante e assim, para quem é cervejeiro e gosta de processo de cerveja, eu acho que é fenomenal explorar os processos de sour, porque a gente tem ali, vai fazer uma IPA, vai fazer uma Pilsen, a gente tem um processo muito certo e coisas muito certas para seguir. A gente segue aqueles passos, a gente vai ter uma coisa boa. Agora, quando a gente entra aqui no domínio das sours, a gente abre um campo de possibilidades, porque por um lado a gente tem as técnicas distintas para explorar, que hoje existe até uma convergência, mas não é única, existem técnicas diferentes que você pode utilizar. Você pode ir para o Sour Mash, para o Kettle Sour, pode usar a levedura, a Philly, e pode inverter, pode usar ácido lático, e depois você sai disso, que já é uma coisa fantástica de explorar, você vai para a parte da fruta. E a parte da fruta é uma coisa sendo desbravada, e a gente entrando nesse como parte dessa história do desbravamento. Então, eu não tenho uma receita mágica. Hoje eu sei que eu sei muito mais sobre a utilização de fruta do que quando eu comecei, mas é, é uma coisa muito mais pessoal. Eu acho que é um estilo fantástico para aproveitar, entrar no concurso, um concurso muito, muito legal. Gostaria de participar, de estar lá também. Infelizmente eu não consegui, mas pô, saudade de viajar, gente. Meu Deus do céu. Amanda,
Então, eu agradeço a participação de todo mundo, eu agradeço a participação do Jamal, pelos conhecimentos compartilhados. Vou dar a dica para todo mundo seguir o nosso Instagram do Brasil Beer Cup. A gente vai falar bastante ainda de Catarina Sour, a gente ainda vai ter outras lives, a gente vai colocar outras dicas lá. Eu espero que tudo isso que a gente viu hoje aqui, de comentários, de dicas e de criatividade, apareçam aí nas cervejas que a gente vai julgar. E vamos compartilhar conhecimento cervejeiro, tem muito ainda para a gente estudar, para a gente falar. E a gente está super animada aí para conhecer essas Catarina Sours e as outras cervejas que vão vir aí para o Brasil Beer Cup. Muito obrigada, Jamal. E em breve a gente volta aqui para bater mais papo aí sobre cerveja. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima.